seguinte, hoje tem jogo do Fluminense, mas o Paulo Angione deu uma boa entrevista pro GE. Globo, que eu acho justo da gente parar um tempinho aqui para poder analisar. Eu mesmo já critiquei aqui o Angione algumas vezes também, por alguns erros, mas obviamente ninguém está imune a erros. Bem como também já elogiei, enquanto muitos iam para uma zona comum até de crítica também. E acho que essa entrevista que ele deu, obviamente não vou exibir ela aqui completa, porque ela foi dada ao GE. Se fosse para você assistir ela completa aqui, ela teria sido dada a mim. Eu vou comentar, separei um outro trecho para poder assistir, mas você pode ir lá no Globoplay, dá para assistir, só procurar lá, abre aspas, que você consegue assistir a entrevista completa. E aí é o seguinte... se inscreve aqui no Raiz Tricolor, aqui embaixo, deixa o like aqui nesse vídeo se você gostar dele. E vamos embora, cara. Vamos lá. Deixa eu botar aqui pra gente poder dividir a tela com o Paulo Angione. E a gente vai ouvindo e comentando. Ouvindo e comentando. Beleza? Eu não desisto do ser humano nunca. Tenho tido dela. O som tá meio baixo, tá? O som dele, mas... enfim, é o jeito que veio de lá. Então, não tem muito o que eu fazer, não. Eu não desisto do ser humano nunca. Tenho tido derrotas? Tenho. Óbvio que tenho. John Kennedy. Trabalhei com muita gente Se bem que John Kennedy se tornou uma vitória, né? que a gente, por mais que a gente tenta ajudar, a gente às vezes não consegue. Isso para mim me ocasiona uma derrota. Quando eu não consigo salvar uma pessoa, eu sofro bastante. As pessoas no futebol, todas elas são muito expostas. Vocês têm aí algumas ocorrências bem claras de profissionais de fora do campo sendo acometido por doença. Vários casos. E no futebol, durante muito tempo, ele foi ele é um esporte hermeticamente fechado, né? As pessoas se protegem de toda forma, inclusive com o problema da doença. A pessoa nunca teve coragem de chegar e dizer, olha, eu estou com a síndrome do pânico. Hoje você já vê isso acontecer com muita naturalidade. Eu discordo acho dele. que o departamento de futebol de clube precisa de um psiquiatra. Não só o psicólogo. O psicólogo não resolve mais. Hoje talvez tenha necessidade de algumas pessoas tomarem medicamento para sobreviver a esse exagero de cobranças que existe hoje. Não há ser humano que aguente isso. E a grande parte do futebol, ela se dá na... Ele vai entrar em outro assunto aqui agora, então eu vou comentar essa primeira. Eu fiz um corte aqui, né? O que eu discordo dele? Não de que precise de psiquiatra, etc. Isso eu concordo plenamente. O que eu discordo dele é que hoje já se acha mais naturalmente. Não se acha. Se eu virar... Talvez a sociedade sim, meio de futebol não. Se eu virar pra você e falar bem assim, não Keno tá fora de um jogo porque ele tá gripado. E ele tá fora dessa partida por causa disso. Você vai virar e falar, pô, beleza, Gabriel, normal, acontece, né? Ainda mais com Covid aí, a gente tem que tomar cuidado. O jogador não entrar gripado em campo, né? Não, tem razão, beleza. Agora se eu viro e falo bem assim, Keno tá fora desse jogo porque ele emocionalmente tá abalado, psicologicamente ele não tá bem, acabou, sei lá, inventando aqui uma história, né? Acabou de perder um filho e ele vai ficar fora. Ou então talvez algo nem tão grave, não. Ele não tá bem psicologicamente, tá passando por uma situação difícil e tá fora do jogo. Você vai falar, pelo amor de Deus. Não tá, a gente não tá preparado, a gente que cobre, a gente que curte futebol, né? Não tá preparado para problemas psicológicos no futebol. Essa é a grande verdade, por isso que eu discordo do Angione. Mas concordo com a leitura plena dele, né? De que o futebol é um meio hermeticamente fechado, onde algumas coisas não são permitidas e problemas mentais, né, no sentido de psicológicos, são colocados como algo muito baixo. Se um jogador não joga, pede pra não jogar por causa de algum efeito psicológico que ele tá passando, esse jogador é taxado como frouxo pra sempre. E a grande parte do futebol, ela se dá na periferia, ela não se dá dentro do clube. Vocês estão tendo um exemplo agora aqui, o maior exemplo tem agora aí, estampado. Há quanto tempo está o processo corruptivo aí dessas casas de aposta aí, de apostadores? Desde 2020? A gente está sabendo agora. Eu estou dentro do clube. Nunca passou esse tipo de coisa. Aliás, eu admiti que eu nunca mais ia ver isso no futebol.
porque eu vivi a época da loteria esportiva. A corrupção no futebol brasileiro. Hoje é um dia de mais revelações, porque já está nas bancas e até nas mãos de jogadores acusados o número da revista Placar, que traz em destaque a história de uma verdadeira máfia que estaria agindo para fabricar resultados da loteria esportiva. Eu sei como foi difícil conviver ali. Eu pensei que eu nunca mais ia enxergar tal coisa no futebol. Lamentavelmente, aconteceu. Antes dele falar sobre Fernando Diniz, né? Voltar aqui, lamentavelmente aconteceu. Acho que esse não cabe tanto comentário. Eu botei porque a declaração era interessante mesmo, né? De como o futebol é fechado e de como as coisas acontecem muito mais no entorno do que necessariamente dentro de um clube ou de alguma coisa, né? Enfim. Agora é ele falando sobre o Diniz. E essa fala, mais do que... Eu não ia botar essa fala aqui, mas mais do que sobre o Diniz, ela fala um pouco do futuro do Fluminense. Perceba. A forma de jogo, o Fernando é único, porque é inspiração pura. E essa inspiração só ele tem. É difícil alguém aprender. Tu pode botar ele não tem nenhum constrangimento de pessoas vir aqui para ver ele dar treino. Nenhum constrangimento. Ele está sempre aberto para ajudar. Às vezes ele mesmo pede, para ver uma pessoa de São Paulo aí, ver um treino que é um treinador, Paulo, franquia aí para ele entrar e tal. Porque não vai aprender, não consegue aprender. É difícil. O Fernando é único. Não tem dois Fernando. É único em tudo, inclusive na forma de tratar, na forma de ser. O futebol brasileiro. E aí, ele vai dar uma outra declaração no final, que ele sempre tenta pensar à frente do tempo e tal. Elogiar o Diniz, vocês já sabem, isso acontece direto, enfim, eu não vou voltar nesse ponto. Mas o que me preocupa como tricolor do Fernando Diniz sair, e não é só pro Fluminense, a gente vê a Europa começando a falar, e aí a gente sabe que do nada o Fernando Diniz pode ir pra um outro clube. Ah, mas ele não vai fazer isso. Ah, mas ele já disse que fica. Galera, beleza, mas ele vai morrer no Fluminense pra sempre? Então, né, uma hora ele pode sair. Então a minha preocupação ela é válida desde já. E aí onde me dá o medo que ele pode sair, e ele é único. Eu concordo com essa frase do Angione. Ele é único. Ninguém consegue fazer o que ele faz. A minha alegria é que o Paulo Angione sabe disso. Porque muito se fala meio assim, se o Fernando Diniz sair, o Fluminense tem que buscar um treinador que tem igual. Não tem. Tem no máximo questões parecidas, mas o ponto que ele fala pra mim central é esse daqui, ó. Não tem nem impressão, só ele tem. De jogo, o É essa a primeira frase, ó. A forma de jogo, o Fernando é único, porque é inspiração pura. E essa inspiração só ele tem. A forma de jogo do Fernando Diniz é única porque é inspiração. A gente não tá falando só de bola e campo, não, ele joga com 3 zagueiros, ele joga com 2 laterais que recuam e um volante faz uma linha de 3. Não é isso só. É uma visão de vida. É uma visão de que todo jogador tem que correr pra cacete, porque se você não correr, amanhã você tá esquecido. E assim funciona a vida também, se você não trabalhar pra cacete. Então, eu já divaguei bastante sobre o trabalho do Fernando Diniz aqui já. Então, assim, me preocupa porque a gente não vai achar outro igual. O Eduardo Barros tem a mesma lógica. Não é. O trato humano do jogador, ele fala isso num outro pedaço da entrevista, o trato humano com o jogador, é o Diniz isso. E não é só saber a tática, também não é só saber ter esse relacionamento muito bom com o jogador, você tem que manjar também de futebol. Enfim, me preocupa um pouco, mas a próxima declaração do Angione me diz que ele tá analisando técnicos também, tá antenado no cenário técnico do Brasil. Ele tem uma boa visão sobre isso. Ele não tem treinador. Porque tudo foi aposta. E a aposta inibe quem contrata. Inibe. Vamos olhar para frente. O cara que vem, depois de cursos e cursos e cursos, se propõe, ele não é uma aposta, ele é um novo. É diferente, o novo para uma aposta. Há uma diferença grande. Pode ser que discordem de mim, mas há uma diferença. O novo é o jovem novo que está galgando um caminho. A aposta é a dúvida que se tem sobre ele. Não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida. E hoje você não tem treinador, porque muito tempo atrás rotulou-se 7, 8 treinadores como os grandes treinadores do Brasil. 7, 8. E ficou a ciranda.
vai para uma época, né? Luxemburgo. Ele falou há muitos anos atrás, eu não sei se ele já considera o Muricy Ramalho nessa conta, mas se a gente for pegar 15 anos, você ia estar nessa conta aí. Luxemburgo, Muricy, o Mano Menezes, enfim, você vai ter ali uma série, Joel Santana. Você pega aí os anos 2000 a 2010, é muito isso, assim, são vários treinadores. Aí você tinha um ou outro que estava chegando para furar essa bolha, né? 8, rodando. Foram envelhecendo. E quem chegava era aposta. Aí hoje você vê, nada contra. Eu não tenho medo dos competentes. Eu tenho medo dos incompetentes. Dos competentes eu não tenho medo. Eu tenho medo dos incompetentes. Aí hoje você reclama. Tem uma série de treinadores estrangeiros aqui. Claro, o Brasil não tem treinador. Não permitiram que o novo proliferasse. Você já vivenciou E aí, essa do Eurico eu só esqueci de passar. Qual que é a parada nessa conta aqui também, então? Isso me dá a entender de que ele vai focar um pouco no novo, né? Porque, beleza, nada conta, tenho medo, etc. Mas até hoje o Fluminense não foi e não parece nem inclinação, nem do Angione, e principalmente também não parece do Mário Bittencourt de ir atrás de um treinador estrangeiro. Vai atrás de algo novo, então, do Brasil, né? Imagino eu, não sei. um momento semelhante Mas a a esse análise do é Vasco? boa. Acho que aconselho que olhe um pouquinho o futuro. Olha um pouquinho não, eu sempre olhei muito o futuro. Eu nunca olhei o ontem, nem o hoje, eu só olho para frente. E assim a minha vida é traçada. Eu olho para frente sempre. Estou pensando o que vai acontecer daqui a um ano. Hoje eu estou pensando o que vai acontecer no ano que vem. Aonde eu tenho que bater na porta para renovar contrato, para ver aqueles que estão próximos de terminar, aqueles que eu posso alongar um pouco mais. Eu sou isso, eu sou o homem do amanhã. Deixar o crédito aqui da entrevista também, né? Do Cauê, do Rafael Zarco e do Thiago Lima. Essa fala dele no final, a primeira coisa que eu pensei na hora foram uma sequência de pensamentos, para poder encerrar aqui. O primeiro foi, teve o caso Evanilson. O caso Evanilson, para quem não se lembra, o Angione já era diretor de futebol do Fluminense. O Evanilson foi procurado para ter seu contrato renovado, não teve renovação. Ele em dezembro, já como uma medida para poder tentar trazer o jogador de volta para próximo do clube, ele já tinha decidido sair, já estava pronto de fato para entregar o seu controle, né, geral pro Eduardo Duran e ser colocado na Tombense. O Fluminense acabou conseguindo uma negociação onde ficou ainda com o Evanilson. E dentro desse ficar com o Evanilson, o direito pertencia a Tombense, o Fluminense perdeu alguma grana não tendo o controle do Evanilson. E o Paulo Angione já falou, na verdade eu não sei se ele falou isso em público ou eu já ouvi de bastidores, confesso que na minha memória agora eu não lembro. Mas já houve algumas explicações, acho que foi do Mário em público isso, de que o Angione na época a base era desintegrada do profissional e que quem coordenava a base na época não falou da situação do Evanilson. Você acredite no que quiser, mas o ponto de fato, o Fluminense tem se organizado bem nos últimos de 2020 para cá, após Evanilson, nessas renovações de contrato. Os problemas que aconteceram, como de Marcos Paulo e de Dodge, são de jogadores que de fato não queriam ficar no Fluminense. Né? Eram dois jogadores que queriam aproveitar a sua saída e não desejariam renovar seu contrato. Aí você também não tem que fazer. Mas lá pra cá, pelo menos esse ponto, acho que melhorou. Eu acho bom sempre ouvir a pessoa falando assim. Entrevista é sempre bom, porque a gente vê, assim, o Angione é um cara que, óbvio, cada um vai ter crítica, o modelo de pensar, a forma de agir, etc. Mas você vai ver, cara, como essa pessoa trabalha, o quanto de preparação ela tem. O Angione, é um cara já uma idade bem avançada. Tá antenado, faz análise sobre. A análise pode até estar equivocada, tá? A análise dele, por exemplo, sobre futebol, a análise dele sobre a questão psiquiátrica e etc., sobre os treinadores, pode estar equivocado, mas o cara pensa sobre futebol, faz análise, etc. Às vezes a gente pega muita gente que não faz a menor ideia, cara, ele tá coordenando um time por aí, isso me incomoda um pouco quando eu vejo. Enfim, deu essa entrevista pra Globo, né, pro Globo Esporte, pro GE, você pode acompanhar ela inteira lá no GE e no Globoplay, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu.